Olá, está começando o MMA com Oswaldo, podcast com o maior especialista em MMA desse país, quiçá do mundo, o nosso querido Oswaldo. Infelizmente, hoje o Oswaldo não veio. O Oswaldo foi encontrado no mar. Ele estava fazendo o caminho inverso do imigrante legal, de Miami para Cuba em um pneu de trator, mas infelizmente foi atacado por tubarões. E tem imagens de helicóptero dele lutando contra os tubarões e tá para ser resgatado, porque ele tá no meio da águas internacionais. Certo. Mas mesmo assim ele mandou uma mensagem dizendo, pô, tá aqui um episódio sem mim aí, então a gente vai tentar fazer o melhor, ainda mais que hoje tem entrevistado. Meu nome é Alexandre Níquel, @Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, @Thiago Pamplona, Thiago sem H, e estamos com um dos maiores empresários de atletas do Brasil. A gente trouxe lutador, treinador e agora empresário. Empresários. Jovem, cabeludo e bonitão, Lucas Lúdicos. Seja muito bem-vindo. Obrigado, galera. Um abraço aí pro Oswaldo, que infelizmente não pôde estar aqui conosco, né? Tenho que admitir que vim por causa dele. Seria uma honra trocar conhecimentos com esse grande ídolo da comunicação marcial, né? Mas muito bom estar aqui com vocês também. E aí, cara, como é que alguém vira empresário de lutador, cara? É um meio muito diferente, né? Toda vez que alguém pergunta a minha profissão, já dou aquele respiro, eu falo, putz, Tem que explicar coisa pra lá caralho. vem história, né? Sabe Porque o Don King? No meu caso, eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 19 anos, em 2013, hoje eu tenho 28. E né, naquela época, o MMA paulista estava muito forte, né? O mercado estava bem aquecido, o UFC estava estourando na Globo, estava TUF Brasil rolando. E no meio desse boom, eu comecei ali a faculdade de jornalismo e eu tinha um blog de MMA. Que quis, paralelamente ali à faculdade, ter um blog meu para escrever coisa e para já, não propriamente um estágio, mas para já ter um pouco de experiência no meio, né? E comecei um blog de luta, achei que, pô, de futebol já tinha milhares, basquete, que era outra parada que eu gostava muito, na época não bombava no Brasil igual bomba hoje. Falei, pô, vou fazer de luta, que eu gosto pra caramba também, e tá estourado no Brasil. E comecei. Mas tipo, tu já treinava luta? Tu tinha Não, alguma... eu só assistia? Eu só assistia só. Gostava bastante de assistir. Na época, mais o UFC. Tava começando ali a pegar um pouquinho mais do Bellator. Nessa época o One tava engatinhando. Ainda tava ali naquele final do Strike Force, né? E aí eu, pô, comecei a escrever ali o blog e tal. O blog foi crescendo, né? E nessa época, com os eventos fortes em São Paulo, eu fui chamado para ser comentarista do Terra TV. O Terra, na época, tinha uma TV online. E eu fui convidado para ser comentarista dos eventos de MMA do Terra, um convite feito pelo André Bicudo, que na época era o promotor de um evento aqui de São Paulo chamado MMA Super Heroes. E ele era um cara que gostava muito do meu blog, lia e curtia e tal. E Qual era o nome do teu blog? Chamava Ataque Total. Pode crer. E ele falou, pô, queria te chamar para você ser comentarista no meu evento, indiquei teu nome pros caras do Terra, eles aprovaram. Irado. Falei, pô, vambora. Tesão demais, né? Pô, comentarista, tá aí, Só ficar lá. Ficar bem pertinho Tinha ali. que ter batido mais forte. Exatamente, essa foi a ideia. E eu sempre fui um cara muito de analytics, né? Um cara que sempre curtiu muito dado. Então, chegou no evento, eu tinha documentos e documentos de todos os atletas do card. Pô, esse cara aqui, ele estreou no ano tal, é da equipe tal, mora no lugar tal. Tipo, sabia da história de vida de todo mundo ali. Começava as lutas, o cara falava, pô, Lucas, o que tem que fazer ali pra sair da meia guarda? Pede ajuda pra alguém. Se bater acaba, ele sai, né? Acaba E saindo. dava um embromation ali, né? Depois desse evento, o pessoal gostou muito, o pessoal do Terra falou, pô, a gente adorou tal, mas eu por dentro eu fiquei pensando, caralho, pode falar palavrão? Pode. Por favor. Eu ia Falei, dizer deve, né? Mas não deve, pode. falei, pô, caralho, fiz o evento sem saber porra nenhuma de arte marcial, vou começar a treinar. E aí tinha uma academia do lado da minha casa e eu fui lá me matricular, né, na parte de luta, e na época tinha duas artes marciais lá, tinha o Muay Thai, que o treinador era o Fernando Santoforte, que depois foi campeão do KSW, na época ele estava começando a carreira de lutador. E tinha boxe, que o treinador era o Cadu Moreira, que acabou não virando lutador de MMA,
mas é um faixa preta do Francisco Filho no Karatê Kyokushin, e na época treinava MMA na Chutebox Diego Lima. Massa. E até hoje ele é preparador físico de alguns atletas de lá. E eu falei, pô, vou fazer boxe. Comecei a treinar com o Cadu, depois de um tempo ele me levou na Chutebox para conhecer o pessoal, conheci todo mundo, e ali virou praticamente minha segunda casa. De terça e quinta eu saía da faculdade, ia direto para Chutebox, no sparring, ficava lá com a galera, depois a gente almoçava, depois ia na academia do Babuíno, que era ali do lado, ficava lá nos treinos também, e fui ali pegando essa familiaridade com esse pessoal. Passou uns 6 meses desse período, isso foi 2012 para 2013, o Lucas Mineiro foi assinado pelo UFC bem na virada do ano. Quando chegou o contrato dele, eu ajudei o Diego Lima na tradução e tudo do contrato e tal, e foi a primeira vez que eu tive uma participação maior nessa parte de contrato e tal. Eu falei, pô, que maneiro isso, né? E aí um tempinho depois, alguns atletas do Babuíno Gold Team, o Anderson Beringe, inclusive, que hoje tá no UFC, que já foi do UFC, né? A Vanessa Mello, que foi minha primeira atleta, acabou sendo, também foi lutadora do UFC. Que tá na PFL agora, né? E participou do GP do PFL esse ano. E o Cícero Gardenal, que hoje é treinador do Charles do Bronx, né? Esses 3 vieram e falaram, pô, a gente não tem ninguém que feche nossas lutas, o Babuíno ainda luta, tem que tocar academia, tem que treinar a gente, então acaba não tendo tempo para realmente não tem construir um manage, assim, oficialmente, a nossa carreira. Você não quer abraçar a gente? Eu falei, porra, vambora. Legal demais, né? E na época a equipe do Babuíno tinha uma parceria com uma equipe de Guarulhos, onde treinava o Edivaldo Gamet também, que foi um dos grandes precursores aí do MMA no Brasil, e também comecei a trabalhar o Edivaldo Gamet, isso em 2013, e aí eu fui embora. Falei, Isso aí tu tinha 19 anos? 19. Mas eu tinha muita amizade com os promotores de evento aqui em São Paulo, né? Tanto que em 2014 eu virei o matchmaker do Circuito Talent, que junto com o Super Heroes, na época você ainda tinha o Premium Fight, né? Que era o Max Fight, teve que virar Premium Fight por uma briga judicial, depois voltou a ser Max Fight agora. E tinha o Max Sport, que era o outro sócio do Max Fight, que era o FEPA, que hoje é do BJJ Stars. E você também tinha o comecinho do SFT. O SFT fez 1 ou 2 edições nessa época. Não sabia que era tão antigo assim o SFT. Então, eles fizeram 2 edições, pararam um tempão e voltaram mais recente. Entendi. Então, você tinha 5 eventos no estado de São Paulo que pagavam bolsas muito boas, que, pô, faziam cards muito bons. Então, você tava ali, e nesse meio tempo o Jungle Fight ainda estava aquecido, o Bitet vinha para São Paulo de vez em quando. Então, o mercado em São Paulo, né, naquela época você fechava a bolsa de R$5.000 para subir, mais 5 mil para lutar, que hoje no Brasil só o LFA paga. E fechava assim, tranquilo, vambora. E isso eu com 19 anos, começando a pegar ali R$500 aqui, R$300 ali, eu falei, caraca. Tem um dinheiro aqui, né? Dá para eu fazer um dinheirinho aqui. Em 2014 eu fechei meu primeiro atleta fora. Eu fechei um lutador da Semi-System, do Cristiano Marcelo lá de Curitiba, o Pedro Souza. Na época, se eu não me engano, ele tinha 11 vitórias e nenhuma derrota. E fechei ele para lutar o Legacy FC, que hoje se juntou com o RFA, virou LFA. E o dono do Legacy nessa época era o Mick Maynard, que hoje é matchmaker do UFC. Que era sócio do Mark, né? O Mick, ele tinha o Legacy era dele. Ele virou sócio do Ed quando eles juntaram para LFA. Aí, quando o Mick foi pro UFC, ele vendeu a parte dele do LFA e ficou agora só como matchmaker do UFC, né? Mas o Mick era o dono sozinho do Legacy. Ele é matchmaker de... Porque acho que tem uns matchmakers diferentes. Isso, são 2 matchmakers. O Mick, ele cuida das categorias femininas, peso mosca, peso médio, meio pesado e pesado. E o Sean Shelby das categorias mais populosas, né? Que é o peso meio médio, leve, pena e galo. E... Fui pra Túnica, no Mississippi, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, isso eu tinha 19 anos. 2014, eu tinha 19 anos de idade nessa época. Que eu faço em dezembro, né? Eu sou de 94. E fui eu, Cristiano Marcelo e esse meu atleta, com 19 anos, fomos lá pro Mississippi. Meu atleta fez a luta principal, como era do lado de Memphis, botamos ele pra entrar com a música do Elvis. Que irado. Foi uma loucura, assim. Ganhamos a luta, main event e tal, e eu lembro que no dia que eu cheguei, assim, no cassino,
e vi ele fazendo aquele negócio de foto e tal, falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida, eu vou virar empresário. E aí eu voltei pra São Paulo, tranquei a faculdade, falei, não, agora eu sou manager de lutador. E aí que começou a caminhada. Que foda. Legal demais. E aí, depois, os outros caras que foram empresariando, eles foram chegando, tipo, conhecido do conhecido, amigo do amigo, do conhecido em evento, como é que era Tu ia buscar os caras. No começo eu fazia muito trabalho de prospecção, né, de buscar atleta Brasil afora. Os caras que estavam free agent, né? Exatamente. E eu achei ali um gap no meio, né? Nessa época você tinha os empresários muito grandes, né? O Ed, o Joinha, Uhum. o Alex Davis, o próprio Valide. O Dedé também, né? O Tinha uma Dedé galera. também, exatamente. O Gilberto, que eram caras que trabalhavam muito ali, o UFC, Bellator e tal, e não trabalhavam tanto esses eventos intermediários, né? Esses eventos de chegada, né? Sim. O Legacy, o RFA e tal. O RFA já era do Ed nessa época, né? E aí você tinha o Okamura, que estava começando a empresariar atletas. Ele na época era da Sucker Punch, que é uma agência muito forte até hoje. E só que o Okamura fazia um caminho muito ali da Europa, do leste europeu principalmente, né? Tanto que ele tem até hoje o Ion Cutelaba, Alexander Romanov, caras que ele conheceu nesse meio. Você tinha o Marcelo Brigadeiro, que tinha uma conexão muito grande ali na Inglaterra, e o Stefano Sartori, que tinha uma conexão muito forte na Rússia. Eu falei, pô, não tem nenhum empresário brasileiro levando atleta para os Estados Unidos. Vou pegar esse espaço aqui. E foi isso que eu fiz. Em 2014 para 2015, depois que eu fechei esse primeiro cara no Legacy, eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. É aqui que eu vou fazer o meu nome no meio. E comecei a fechar muito atleta em evento americano, principalmente no Legacy. Massa. Fechei alguns no RFA, inclusive. A primeira vez que eu fui no RFA, o Ed sempre lembra disso. Foi um evento temático que eles fizeram, USA versus Brasil. O time USA eram 5 contra 5, né? O time USA, o capitão era o Rob Lawler, e o time Brasil, o capitão era o Lioto. E aí, de treinadores, nesse card lutou o Raoni, lutou o Leandro Igo, lutou 2 atletas meus, o Pedro Falcão, que depois foi até pro Contender no ano passado, e o Axon Júnior. Eu não lembro quem que era o outro brasileiro agora. Mas enfim. Tinha galera boa, né? Raoni, Lioto. Porra. Então a gente se reuniu lá, os brasileiros, e aí você via no corner, tipo assim, o Glover foi com o Raoni, foi o Glover e o Laerte com o Raoni, né? Então tava lá, Glover Teixeira, Lioto Machida, Patrício Pitbull, Laerte Barcelos e um cabeludinho de 20 anos de idade. Então o Ed falou, pô, quando ele me viu, ele não entendeu nada. Ele falou, que porra é essa? Quem que é esse moleque aí com esses caras, porra? Então eu comecei a aparecer nesse espaço, nesses eventos que sempre foram os eventos que mais levavam pro UFC, e eu comecei a me destacar ali. E nessa época eu tinha uma amizade muito legal com o Marcelo Brigadeiro e com o Stefano Sartori. E aí, quando deu mais ou menos agosto de 2015, a gente resolveu se juntar. Falou, pô, a gente tá aqui competindo um com o outro. Se a gente se junta, todo mundo cresce. Vamos se juntar e vamos trabalhar. E foi aí que a gente se juntou. E aí, em outubro de 2015, eu fui pro meu primeiro UFC, que foi justamente o UFC Dublin, no auge do Conor McGregor. Que irado. Dei até entrevista pra Tatame nessa época, falando de como que era a Irlanda com o Conor, porque eu fui corner do Darren Till, na segunda luta dele no UFC. Que na época ele tava na Astra, né? Tava na Astra. Pode crer. Lucas, qual é o trabalho do empresário, assim? Porque, tipo, acho que o fã, o cara que acompanha, não sabe exatamente o que o empresário faz. Ele só fecha luta, ele cuida da parte burocrática, ele cuida da carreira. Só pega a porcentagem. Só pega a porcentagem. Então, você tem empresários e empresários, né? Hoje é um meio, assim, que cada lutador... varia muito o que cada lutador procura no empresário. Tem um atleta que segue ali pela lealdade com o cara, e mesmo o cara não trabalhando tanto, ele segue com o cara. Tem um atleta, o Borrachinha agora, por exemplo, se eu não me engano, a namorada dele que assumiu, né? Isso. O Dominique Cruz até deu uma entrevista esses tempos, falando que não acha que precisa de empresário e tal. Teoricamente, no papel, o que o empresário deveria fazer é cuidar, é o que eu falo para os meus atletas, eu cuido de tudo que não envolva treinar e lutar. Né? Eu não subo no cage para lutar e não vou te dar treino.
Apesar de que eu tenho algumas histórias que eu já teve semana de luta que só tava eu e o atleta, eu que tive que segurar a manopla. Deixar a manobra pro cara. E deu certo, ganhamos o bônus do UFC. Depois eu conto essa história, mas toda essa parte de burocracia, papelada, negociação da luta, renegociação do contrato, captação de patrocínio, imigração, viagem, por exemplo, na pandemia, nossa, era um caos, porque a gente, o Stefano, que até hoje é meu sócio, é um cara até hoje muito forte no mercado russo, né? No ACA, no RCC, eventos grandes lá da Rússia. E na pandemia a Rússia fechou as fronteiras por muito tempo, demorou muito para reabrir as fronteiras. E quando os caras chegavam no aeroporto aqui de Guarulhos para viajar para lutar na Rússia, o pessoal olhava e falava, ó, vocês não podem ir. Porque aqui no sistema tá falando que é proibido entrar na Rússia. Não, a gente tem autorização do Ministério dos Esportes. Aí tinha Mas tinha voo pra ir? tinha até Istambul, por exemplo. E aí de Istambul existe a conexão para Moscou, né? Porque o Brasil foi por muito tempo considerado um país de risco da Covid. Por isso que para brasileiro tava mais difícil, entendeu? Não é geral pra Rússia. Igual o Japão, por exemplo, até hoje tá fechado, né? Ninguém entra. Não sabia disso. O Japão não abriu para turista ainda. Mas enfim, então tudo isso que cerca, o que envolve a luta do lutador, a gente busca trabalhar na imagem, assessoria de imprensa, temos uma equipe de design, temos uma equipe de advogado, nutricionista, se o atleta quiser, óbvio, o atleta pode também buscar o próprio, mas até essa parte de treino, se o cara chega pra gente e fala, pô, eu queria mudar de equipe, a gente tem contato com equipe de tudo que é lugar no mundo, né? O Johnny Walker, que foi um cara que eu trabalhei por muitos anos, é um cara que é um belo exemplo disso. O Johnny Walker, no período que a gente trabalhou, ele treinou na Tailândia, na AKA, depois ele abriu a academia própria dele na Tailândia, foi para ali, quando eu fui lutar com o Corey Anderson, quis fazer um camp forte de wrestling, mandamos ele pra Rússia. Depois, quando ele foi lutar com o Nikita Krylov, quis treinar com o Saint-Pierre, mandamos ele pra TriStar. Antes disso, quando ele estava na Inglaterra, ele treinava com o Michael Venom Page, em Londres. Londres ou Manchester, agora eu não lembro. Morou na Escócia, então também tinha treino pra ele lá na Escócia. Tudo isso vocês que estavam agilizando, fazendo esse meio campo. A gente correndo atrás pra ter certeza de que ele teria uma condição legal de treino, um lugar pra ficar. Não é todo empresário que faz esse trabalho completo. Ah, sim, eu acho que depende muito da relação que o empresário tem com o atleta, né? Eu acho que tem empresário que já chega no atleta e fala, ó, eu só vou fechar luta pra você e acabou, e valeu, e minha parte em cima disso. E tem atleta que tá super contente com isso porque quer ter mais essa liberdade. Então tem atleta nosso que de fato a gente praticamente só fecha a luta do cara e cuida dessa parte papelada. Porque todas as outras coisas, incluindo o patrocínio, o cara tem alguém que corra atrás pra ele. Entendi. O Lucas Mineiro, por exemplo, é um cara que ele é muito bem assessorado em todas as frentes. É um cara que inclusive já esteve aqui. Sim. Ele tem a assessoria de imprensa dele, ele tem o captador de patrocínio dele, ele tem o designer dele, ele tem o fotógrafo dele, ele leva o chefe de cozinha pra luta dele, leva a massagista pra luta dele. Ele é um cara que ele pensa à frente, né? Ele tem essa visão avançada do mundo do MMA que poucos atletas têm ali. É impressionante como o Mineiro tem patrocinador, velho. E como ele faz conteúdo bom. É verdade. Tu segue ele no Instagram? Sigo. Velho, os vídeos irados dele abrindo os cafés, dele abrindo o suplemento, dele usando as roupas, parando na venda. E é muito bom disso. Eu faço essa parte do trabalho dele de luta e te digo, eu não vou falar que nunca fechei um patrocínio pra ele, porque eu fechei agora da USA Hemp, que é o patrocínio de CBD que ele tem. Mas de 20 patrocínios que ele tem, eu fechei um. Então, assim, é um cara que a nossa relação é muito mais em cima do mercado da luta mesmo, né? Entendi. Então, varia muito, assim, cada empresário tem a sua frente que trabalha mais forte, né? E de ponta a ponta, qual é a coisa mais do caralho, um momento mais foda de ser empresário e quais momentos que dá vontade de, puta, eu queria trampar no banco, tomar no cu desses caras? Acho que o momento mais legal, assim, é quando o atleta ganha, acho que estreia no UFC é sempre legal, quando o atleta ganha a estreia dele no UFC é um momento muito único, né? Aquele pós-luta, assim, você chega depois no vestiário, o cara começa a chorar, fala, caralho, mudei de vida. Eu lembro quando
A gente trabalha com o Luiz Henrique Frankenstein, né? Que foi um lutador que foi pro UFC. E o Frankenstein sempre teve, pré-UFC, uma condição de treino muito fraca, assim. Fraca não, mas muito simples, né? Ele mora numa cidade chamada Benevides, no Pará. E ele treinava, assim, ele e o brother dele, o Mylon, que nem trabalha mais com luta, hoje ele é cantor de pagode, eu acho. Treinava os dois, assim, lá numa academia que tinha lá na cidade deles. E era isso o treino do cara, tá ligado? E ele, nessa época, o pessoal lá do Pará tentava botar ele nos eventos pra fazer cartel em cima dele, porque ele tinha um cartel invicto legal, né? Ele era 6-7-0. E ele chegava lá e batia nos caras das equipes grandes, do Marajó Brothers, do Franquico e tal. E quando ele tava 9-0, o Stefano, meu sócio, pegou, assinou ele e botou ele no UFC. E aí na estreia dele, ele nunca tinha viajado de avião, né? E aí, o primeiro voo dele de avião foi pra ir de Belém pra Recife, pra tirar o visto americano. E logo em seguida ele pegou o voo de Belém pra Los Angeles, que ele lutou no UFC 120 e pouco, se eu não me engano, no Staples Center lotado. Um pay-per-view grande do UFC. Um outro mundo, é literalmente um outro mundo. Esse cara não foi que lutou com o Gokhan Saki também? Exatamente, lutou com o Gokhan Saki no Japão, mas mais pro final da carreira dele no UFC. E aí nessa luta, ele era zarão 4 ou 5-1, tava pegando Jonathan Wilson na estreia. O Jonathan Wilson, na primeira luta dele no UFC, tinha nocauteado em 30 segundos, se eu não me engano. E o Frankenstein foi, sem saber falar nem hello, foi e ganhou a luta, meteu um nocautaço, assim, uma virada incrível pra cima do Jonathan Wilson. Nocauteou no segundo round. E eu lembro, pô, depois da luta, a gente comemorando junto. E era um cara que ele trabalhava até a estreia dele no UFC, trabalhava de assistente de mecânico, né? Uhum. Aí você fala, porra, o cara que agora... Eu não lembro se foi nessa luta, acho que foi na segunda luta dele, ele ainda por cima ganhou o bônus de performance da noite, que ele finalizou o Joaquim Christensen. E aí eu lembro ele falando, tipo, pô, mudei de vida. E isso é um momento, assim, impagável do meio. Esse é o mais... Qual cidade você falou que o cara era também? Benevides, no Pará. Benevides. Sai de Benevides, treinando pro sério. Staples Center. Inclusive a cidade da Larissa Pacheco, que tá na final do PFL, hein? Ela é de lá também, de Ela é Benevides? de lá também, Pô, porque eu lembro que, massa, então. se eu não me engano... Vou fazer uns treinos lá pra ver se é a aura da cidade, a água. Porque eu lembro agora nessa última luta dela, depois da luta a gente tava na penúltima luta, né? A última agora, a semifinal, não tava. Mas na temporada regular, ela lutou no mesmo card que a Vanessa e que o Carlos Leal. E aí depois da luta a gente tava lá no bastidor, os brasileiros todos conversando, e ela mandando um vídeo, valeu galera de Benevides e tal, então... Que massa. Foi bem bacana. E a outra ponta? A vontade de trabalhar, de ser trader, vem quando? Pô, eu vou te falar que vem quando você tem um atleta que você sabe que o cara... Burro! Pô, pior que não... Isso é ruim também, mas não é a pior parte. A pior parte é quando você tem um atleta que faz tudo certo. O cara sabe se vender, o cara luta pra frente, o cara é novo, tem um cartel bom pra caramba, o cara tá numa sequência de vitória incrível, e você vê outros caras piores do que ele, em vários critérios, na frente dele, seja porque os outros são gringos e ele é brasileiro e é mais difícil pro brasileiro, principalmente na pandemia. Isso na pandemia aconteceu muito, né? Você vê quantos americanos ruins o UFC contratou. Teve que contratar, porque não tinha como pegar gringo tão em cima, né? Porque tava demorando mais o processo todo de autorização, de entrada nos Estados Unidos, visto de trabalho e tal. Então, quantos americanos ruins entraram no UFC nesse tempo, que já até saíram, a grande maioria, e quantos brasileiros bons ficaram estagnados, né? Então, você vê um cara que tem tudo pra estourar, que você sabe que no momento que ele bater no UFC, no Bellator, no One, no PFL, ele vai pras cabeças, e esse cara tá aqui, e você não tá conseguindo movimentar ele. Nossa, isso é horrível. É uma sensação, assim... Você sente o pior cara do mundo, porque quando o atleta te procura, ele bota o Resolve sonho... aí, né? Não, ele bota o sonho dele na tua mão, né? Ele fala, porra, tá aqui a minha carreira. É isso que eu quero fazer da minha vida e eu tô confiando que você é o cara que vai me levar lá, que vai fazer a minha carreira aí de lutar no evento aqui da esquina pro UFC. E aí você, porra, é uma responsabilidade do caralho, né? Então você chegar e às vezes você se sentir travado por coisas fora do teu controle
É foda. É... E aqui na pandemia não tava rolando quase nenhum evento também, né? Exatamente. Tipo, 2020 foi um ano acho que rolou um complicado. Future. É. Foi quase nenhum evento, tava muito ruim. E tu antes começou a falar, começou a treinar, e depois tu falou que fez manopla, até era um... Como é que é? Tu treinou pra caralho? Tu não treinou? Não, Um pouquinho? eu treinei uns 2 anos, mais ou menos. Treinei boxe, depois treinei Muay Thai. E aí depois, mais ou menos nessa época que eu saí da faculdade, eu meio que parei. Acabei perdendo a minha rotina, comecei a viajar muito com atleta. Também foi meio que quando a minha carreira começou a deslanchar como manager, então tive muito uma quebra de rotina e nunca mais consegui ter um hábito de treinar de novo. Mas aí, essa história que eu falei da manopla, uma vez, eu tive um atleta chamado Marcel Fortuna, que essa história, eu acho que é a melhor história que eu tenho no MMA. A gente estava procurando o ACA, na época era ACB, né, o evento russo, estava procurando alguns atletas americanos para assinar para a temporada deles de 2016, 17, agora eu não lembro, acho que 2017. 2017. E eu comecei a procurar vários atletas americanos, assim, e um deles era um cara chamado Marcel Fortuna. Na época era um cara que lutava de 93 quilos, meio pesado. Tinha um cartel 8-1, 7 finalizações e uma decisão. Falei, pô, maneiro. Mandei mensagem pra ele em inglês, pô, nice to meet you, tal, cara. Pô, Lucas, eu sou brasileiro. Pô, mas me interesso. Só que é o seguinte, eu voltei pro Brasil, não tô mais morando nos Estados Unidos, fiz todas as minhas lutas nos Estados Unidos, por isso que no meu Sherdog tá Estados Unidos, não tá Brasil. Mas tô morando em Caçador, tô dando aula de jiu-jitsu pra criança, acabei de voltar, tipo, faz 2 meses. Não tô treinando, me arrumo uma academia pra treinar que eu tô interessado. Eu falei, pô, irmão, sabendo que você é brasileiro, fica muito mais fácil pra gente trabalhar a tua carreira mesmo, pra te levar pro UFC, né? Você tem um perfilzão. Na época, ele tinha acho que 30 anos. E foi campeão mundial de jiu-jitsu na faixa marrom, na IBJJF. Então eu falei, pô, é um cara interessante de você trabalhar. Personagem. Então fechamos o contrato com ele, na época a gente era a Takeover, né, eu, Brigadeiro e Stefano, e ele ia pra Astra, que é a equipe do Marcelo Brigadeiro, em Balneário Camboriú, que era perto de onde ele tava. E no que assinamos, eu avisei o UFC, falei, ó, acabei de assinar esse atleta aqui, tem green card, eu não lembro se ele tinha cidadania americana já ou não, mas ele tinha green card e tal, casado com a americana e tudo mais, tá disponível aí. E a nossa ideia era o quê? Daqui uns 3 meses ele faria uma luta pra recuperar, né? Pra reativar a forma dele. E depois a gente veria o que rolaria. O Mick, que tinha acabado de assumir como matchmaker do UFC, o Mick Maynard, me respondeu 15 minutos depois. Pô, ele toparia lutar de peso pesado semana que vem? Toparia. Falei, pô. Liguei pra ele e falei, Marcel, é o seguinte... O UFC perguntou se você toparia lutar de peso pesado na semana que vem. Ah, pô, é foda porque eu não tô treinando e tal. Falei, pô, irmão, mas é um contrato de 4 lutas, né? É mais fácil você correr atrás do prejuízo dentro do UFC do que você buscar. Não, vambora. Falei, quanto tá pesando? Pô, tô pesando 100 quilos. Falei, pô, 100 quilos é foda que o UFC vai falar... Porque ele tá muito leve, né, pra lutar de pesado. Falei pro Mick, ele topa, tá pesando 105 quilos. Pô, beleza, a luta é contra o Anthony Hamilton. Semana que vem, o UFC Houston. O Anthony Hamilton treinava na Greg Jackson, né? Na Jackson Winkle John, na época do auge do John Jones, isso, né? Então, ele era um dos parceiros de treino ali do John Jones. Vinha de um nocaute em, acho que 8 segundos, 8 ou 10 segundos. Vitória. E a estatística dele, quando a gente assistiu as lutas dele, era a seguinte: melhor defesa de quedas da história do peso pesado do UFC. Baita luta boa pra fazer em uma semana. Aí a Marcel falou, pô, Lucas... Valeu, empresário! Aí o Marcel falou, pô, Lucas, e eu falei, irmão, é mais fácil correr atrás do prejuízo de dentro do UFC, né? Assinar é o mais difícil, né? Exatamente. Vambora, vamos. Aí assinamos. A UFC mandou e-mail pedindo os dados para as passagens e tal. Falei, e aí, irmão, me manda aí. Ele mandou o passaporte dele e tal. Falei, brother, preciso do passaporte do teu córnea. Ele, Lucas, eu não tô treinando, brother. Eu não tenho treinador para ir comigo. Você não quer ir você?
Falei, pô, vambora. Tamo aqui já, né? Eu tava em Denver, inclusive com o Frankenstein. E foi direto de Denver pra Houston. Cheguei lá, conheci o Marcel pessoalmente lá na semana da luta. E aí, porra, aquele clima, tipo, meio mórbido, né? Tipo, a última semana do cara, né? A gente já meio ali sem confiança nenhuma. E a gente começou a assistir as lutas do Anthony Hamilton e a gente viu a única queda que ele tomou na carreira dele no UFC foi contra aquele Daniel Omielanchuk, que o Omielanchuk, ele entrava com o upper, entrou com o overhand e conseguiu cinturar o Anthony Hamilton. Só que o Anthony Hamilton bateu e subiu. Falei, irmão, você tem um jeito de botar esse cara pra baixo aqui nesse overhand, que a mão dele fica baixa, aí ele se fecha em cima e você vai cinturar ele. A gente ia pra sala de treino. Ele fez em ti, essa... Hã? Ele jogou em ti, essa... A gente ia pra sala de treino, pegava uma manopla emprestada com alguém que tava treinando e a gente fazia 3 rounds de 5. Só isso. Overhand, uppercut, overhand e cintura. Uppercut, overhand e cintura. E aí, beleza, fomos ali passando. Chegou no dia da pesagem, o Marcel pesou 95 quilos. Puta merda. Falei, pô, brother, você não me falou que você tava com 100? Falou, você falou que era peso pesado, deu uma aumentadinha. Eu falei, puta, eu também. Aí eu lembro que o Mick me olhou, tipo assim, eu falei, tipo, putz, não sei explicar o que aconteceu, né? E a gente tava ali... Quanto ele tinha que bater o pesado, tem que bater quanto? 120. Não, o limite é 120, né? Mas Teoricamente é entre 93 e 120 que ele bate, que é o Exatamente. limite da de baixo e da de cima. Mas é foda, o cara bater pertinho do limite da de baixo é ruim. E ele pegou a luta na semana, né? E aí eu lembro que o Anthony Hamilton chegou pra pesar, a gente tava ali no bastidor, né? O Anthony Hamilton chegou com capa de sauna, toalha assim no pescoço, 119,8. se secando assim, pesou pelado. Eu falei, nó. E bateu 120. Eu falei, nó. Foi a maior diferença de peso em uma luta na história do UFC moderno. Desde que existe categoria de peso, nunca teve uma diferença de peso tão Porra. grande. O cara não podia nem botar umas moedas no bolso? 20, É, devia ter 25. ido. Não, mas ele pesou. De tênis? Não, eu acho que ele não pesou de tênis porque a comissão não deixou, mas ele tentou e o cara da comissão falou: tira o tênis. E por isso que ele bateu velho, 95. Pra ter virado pelo menos um quilinho de água. E foi de 25 quilos de diferença, a maior Caralho. diferença da história moderna do UFC. E aí chegou no dia da luta. Mas aí também bem mais leve, né? Bem mais rápido. É isso que ele falou pra ele. Não, tá leve. não, tá de boa, pô. Tá leve, ó. Estatisticamente, quem é mais leve no UFC acaba ganhando. Se menor o caixão é menor, é mais barato. Não, e eu tava ali em qual que era a minha pira. Pô, Anthony Hamilton tinha acabado de nocautear um cara em 10 segundos. Vamos durar 11. E o cara bateu 115 quilos. E ele tinha um outro nocaute muito rápido no UFC também. Aí eu falei, putz, a única coisa que não pode acontecer é a gente perder rápido e se queimar com o UFC, né? Uhum. Isso que era a minha preocupação. Eu falei, pô... Já chama na guarda logo no começo pra Circula! enrolar. E o ground and pound do Mas do dura mais grandão. do que 15 segundos. Ah, mas a minha preocupação, a minha meta era chegar no primeiro minuto de luta, assim, né? E aí começou, eu lembro que... Você não falou isso pro cara, né? Não. Não, mas eu falei pra ele, irmão... E o corner era só tu? Não, então, aí no dia da luta vieram 2 amigos dele de São Francisco, Massa. Diego Herzog, que até lutou o Bellator um bom tempo, que era parceiro de treino dele de jiu-jitsu, e o treinador dele de trocação. E eu lembro Achei que... que era só tu no corner. Jab! Mas já teve também. E aí quando a gente chegou lá no vestiário e tal, ele deu uma aquecida ali com o Diego e deu uma cansada no aquecimento ali. Falei, putz. Eu lembro que nessa hora eu peguei assim o celular, abri o grupo assim da Takeover, mandei mensagem pros meus sócios. Galera, acho que hoje fudeu. E aí a gente entrou assim pra lutar e eu ali tentando motivar, né? Vambora, irmão. Não, tá bom, irmão. Fica Mas tranquilo. exatamente, irmão, sem pressão, a pressão é toda dele. A gente tá aqui de boa. E aí eu lembro que o Anthony Hamilton entrou assim no cage, eu tava pendurado assim, né? E o Anthony Hamilton deu um pisão assim na hora que ele entrou no octógono e o octógono balançou assim. Caralho. Enfim, começou a luta com 30 segundos de luta, eu já tava comemorando pra caramba. Eu avisei ele de 10 em 10 segundos. Marcel passou 10. Marcel passou 20. Passou 30. Com 30 segundos de luta, tem uma cabeçada entre os dois. Abre um corte no supercílio do Marcel. Eu viro pro Herb Dean e falo, Herb, no contest, brother. No contest, não dá pra continuar assim. O Herb Dean vira pra mim e fala, não. E volta a luta. Eu falei, puta.
Com 1 minuto e meio de luta, o Marcel conecta um uppercut com overhand. Com 2 minutos de luta, ele conecta o segundo, o Anthony Hamilton cai apagado no chão e a gente ganha por nocaute no primeiro round. Caralho, E o Marcel- jornada do herói. E o Marcel ganhou bônus, $50 mil de performance da noite na estreia dele no UFC. E aí, a esposa dele grávida, foi Pô, história de rock filme, balboa, história de história de filme. filme. Esse Que do momento, caralho. eu lembro que aparece no replay do UFC, na hora que o Anthony Hamilton cai de frente no chão, a câmera nos corners, e os dois brothers dele levantando pra comemorar, eu assim, ó. Totalmente incrédulo. Eu demorei uns 20 segundos pra me religar, tá ligado? Então, essa história, assim, Do caralho. eu falei, igual essa de hoje nunca mais vai ter. Essa foi... Não, mas realmente é história de filme. Eu Tipo queria... assim, assinou com o cara... Não, tem a jornadinha do herói, né? mas também Pô, tem... desisti, vim pro Brasil. Tá vendo de uma ótica, né? Agora do empresário do Hamilton. Pô, arrumamos uma luta tranquila, mais uma pra Cara. tu finalizar em 15 segundos. Depois aqui é title shot, irmão. Fica tranquilo. Só cuida do overhand. Ah, que foda, velho. E, tipo, foi a sequência que tu viu, né? A sequência que a gente Foi a viu, sequência que tu exatamente. Pô, foi assim, foi surreal. Foi um momento muito maneiro mesmo. Eu acho que esse é um momento que eu sempre falo que esse eu nunca vou esquecer, assim. Já faz... Isso foi 2016, eu acho. Não, 2017. Já faz 5 anos e até hoje não teve nenhum momento que chegou nem perto de Irado. bater de frente com A esse. história toda é foda, velho. A história toda é foda. E esse podcast tem apoio de KTO, Thiago. É, o melhor site de aposta do Brasil e tá com a gente desde o começo. Tá Nico. com a gente desde o começo e antes até, eu apostava antes, porque é muito bom. Tu dá uma emoçãozinha a mais, coloca um dinheirinho, pode ser R$5, 10, tanto faz, dá uma alegria. Se tu não entende nada de odd, aposta, pode perguntar direto pra KTO no Instagram, KTO_Brasil. E é fácil demais colocar o dinheiro, é mais fácil ainda de tirar o dinheiro e tem sempre odds boas pra apostar. Tem sempre as boas, é importante falar aqui que a gente tem um cupomzinho de presente pra vocês, um cupomzinho de free bet usando Osvaldo. Osvaldo, escreve Osvaldo lá na sua primeira aposta. Osvaldo com W. Exatamente. Na sua primeira aposta ganha 20% a mais pra apostar. Você botou R$100, fica com 120 pra apostar em tudo. Não é só MMA, é futebol, basquete, é tudo. É bom demais. Delícia. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Quais são as 3 principais coisas que fazem tu querer trampar com um lutador? Eu acho que isso de você proporcionar essa mudança de vida, né, pro atleta, eu acho que isso é o principal. Acho que nada paga esse... Não, mas eu digo a característica, tipo assim, num lutador, 3 coisas, tipo assim, tu vê, pô, entendi. esse cara aqui eu vi lutar, mas o cartel não é tão bom, mas, pô, ele se vende bem. Saquei. O que tu olha num cara e... ou vou uma pegar esse mulher cara. e, pô... Acho que o nível, né, o potencial que o cara tenha, Técnico, né, assim, de... técnico, assim, eu acho que conta muito, principalmente se é um cara que tem um diferencial ali de lutar mais pra frente, ou então ter, golpe rodado, essas paradas que chamam mais a atenção, de acho ser um que... grande finalizador, isso algum diferencial. Isso é um grande plus. Nível de competição que o cara já tenha tido, né? Você, às vezes, olha o cartel de um cara, o cara é 10-0, mas pegou 10 caras que não vale por um. Tipo, Khabib. O Khabib, as primeiras 20 lutas, é exatamente isso. Mas o Khabib, depois, quando... Se provou, ele se provou. se provou. Porque eu pego no pé do E Khabib. às vezes você pega um cara 5-2, mas você vai ver o cartel, os 2 que ele pegou são 2 top 10 do UFC e os 5 que ele pegou são 5 monstros. Você fala, porra, esse cara aqui é muito melhor que o 10-0, pô. Uhum. E aí, o que a gente faz? A gente busca casar o 5-2 contra o 10-0, né? Mas isso é muito bom também, o cara ter se provado já contra um cara duro. E acho que o peso também, quando o cara é peso pesado, ou quando é uma atleta mulher, tem mais oportunidade, né? Então, por exemplo, atleta 66, 70, 77, são atletas que a gente pega, assim, quando o cara é muito especial, quando o cara é muito diferenciado, porque são as categorias mais competitivas, né? Enquanto uma atleta mulher, um cara peso pesado, são aqueles atletas que a gente sabe que a gente pode pegar do zero e fazer, que o cara vai se dar bem. A gente tem agora, daqui 2 semanas, o Richard Jacobi vai lutar o Contender Series. Assinou? Contender? Assinou. Ele é 6-0, com um empate.
Sendo que ele fez a estreia dele profissional em agosto do ano passado. No meu evento, no Brazilian Fighting Series. É peso pesado. E peso pesado. Ele lutou o Brazilian Fighting Series 3 vezes, 3 ou 4. Agora eu não lembro se foi 3 ou 4. Aí lutou mais 2, 3 vezes em outros eventos. Fez uma luta no LFA, a última, que inclusive foi empate. E foi pro Contender agora. Vai lutar agora contra o Austin Lane, que é um cara que perdeu pro Greg Hardy quando o Greg Hardy lutou o Contender Series. Então você vê um cara que em um ano já era um cara que tinha um histórico legal no kickboxing, né? Era um cara que tinha suas 15, 20 lutas de kickboxing. É de uma equipe muito boa, que é lá da Shootbox do Ed Monstro, né? A equipe da Jennifer Maia. Mas é um cara que se provou, fez lutas duras contra caras de nível compatível e ganhou quase todas por nocaute no primeiro round, só essa última que empatou, que não lutou tão bem, mas agora tá fazendo um camp longo já pro Contender e peso pesado é realmente um inferno pra achar, assim, pra achar uns bons. É porque o que se diz muito, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Quando o cara tem um biotipo de peso pesado bom, o cara tem 2 metros de altura, é forte e tal, o cara não vai pro MMA, né? Uhum. O cara vai pro basquete, o cara vai pra NFL, né? O cara vai pro futebol americano. Então, tipo assim, o cara que vem pro MMA como peso pesado, ou é Um ex-atleta desfrustrado. ou um ex-atleta frustrado, que já não tem o corpo mais 100% e tá começando, tem um começo tardio, Uhum. né? Ou é um cara que podia ser um 8-4, mas por estar fora de forma acaba lutando de pesado. Tipo assim, você vê aquele Renan Problema do PFL brasileiro. Ele é uma exceção à regra, mas muito porque eu acho que é muito porque ele é brasileiro, porque ele é um cara gigantesco, um cara que dá mortal Sim. e cai de pé, é um cara muito atlético, explosivaço, assim, um cara que com certeza... Ele é muito grande, assim. Muito grande. Não, ele é Longo. absurdo. A gente viajou pra Orlando uns anos atrás, que eu era matchmaker de um evento chamado Taura, que deixou de existir, né? Teve, acho que 11 edições, eu fui matchmaker das últimas 2. E o Renan foi de corner do William Patolino, se eu não me engano. E eu lembro que a gente dividiu o quarto de hotel e eu lembro que eu ficava falando, caralho, mano, olha o tamanho desse cara, brother. Quero ficar admirado. Olha ali! É muito bizarro. Então, ele é um cara que, tipo assim, é uma exceção total à regra, porque peso pesado hoje que você vê é esses outros tipos que a gente falou, entendeu? E você vê, os grandes campeões, pesos pesados e tal, são caras que são exceções à regra, por mais que não sejam atletas de excelente nível. O Arlovski é um cara que é uma exceção à regra, com um cara alto, forte, começou cedo no MMA e por muito tempo foi um campeão dominante. O Fedor é o Fedor, né? O Fedor podia lutar de 9-3, mas pra mim é o maior lutador de todos os tempos até hoje. Você tem o Caim Velasquez, que apesar daquele papo, ele pode bater 9-3 e tal, um cara que, tinha tamanho de pesado. Uhum. Se você via o Caim Velasquez pessoalmente, era um cara grandão, sacou? E trocou força e passou o carro no Brock Lesnar, né? Exatamente. Então, força pra pesado ele tinha também. O próprio Minotauro, que no final da carreira já estava fisicamente muito abaixo por conta das lesões que teve e tal, era um cara grandão, forte, com shape de pesado e que começou cedo. Então também é uma exceção. Verdun é outro cara que também, tipo, você não imagina o Verdun lutando de 9-3. E é um cara atlético. Mas o Verdun é largo também, né? O bicho é Exatamente. Tem uma outra parada de peso pesado também, é que é difícil ter muito peso pesado treinando junto. Tipo assim, tem uma equipe com 10 pesos pesados. É verdade. É difícil, porque tem pouco, né? Então os caras não têm tanto material humano pra se lapidar quanto os 66, 70, que tem a rodo. E tu já tentou catar uma galera de outros esportes? Por exemplo, assim, ver uns caras do basquete do Brasil, ou não de basquete, mas assim, tentar catar uns pesados na loucura, assim, tipo, vou pegar esse cara do zero, vou lapidar esse brother só porque ele tem... Fazer um soldado... Ele tem o físico do Renan Problema, ele pode ter o físico do Renan Problema, é um baita do mongolão, mas daqui a 3 anos pode ser alguma coisa? Nunca, porque eu acho que pro cara ser lutador, o cara tem que ter um parafusinho a menos na cabeça, né? E pra você identificar esse cara é muito difícil. Então, eu acho que tem que partir do cara a vontade de ser lutador, porque... tem que botar uma luva na mão dele, dar um soco na cara dele e ver como é que ele reage. Se ele ficar puto... é um meio foda, tá ligado? É um meio que, assim, é muito sacrifício,
pra uma recompensa que não é certa de vir e que muita gente não chega, tá ligado? Mas isso mas eu acho que todo esporte tu vai pegar, tu acha que os Sim. caras jogam basquete profissional no Brasil, o cara não tá esperando. Mas eu acho que o cara que joga basquete profissional no Brasil é muito mais bem remunerado que o cara que luta MMA no Brasil. Eu acho que provavelmente tem Com razão. certeza absoluta. Mas assim, Só do cara ter um salário mensal, o cara já é mais bem remunerado que o cara que luta MMA no o cara Brasil. consegue viver decentemente. Mas a aposta Eu acho que a grande diferença é a seguinte: você tem 200 e poucos lutadores brasileiros no UFC, mais X no Bellator, mais X no AMA, mais X no PFL, mais X no KSW, que são eventos que permitem que o cara tenha uma vida legal, enquanto você tem, o quê? 4 brasileiros na NBA, né? Tipo, nem sei. Não, nem menos. Nem sei. Você tem o Raul, o Didi, o moleque novo agora, que foi draftado pelo Warriors. Você tem 3, 4 brasileiros na NBA, então... Eu parei no Varejão e no Barbosa. Pois é, então... não sei quem são nenhum desses brasileiros. Tem esse contraponto, né? Mas eu nunca parei, não, pra buscar. O que eu tentei um tempo buscar foi cara do wrestling americano mesmo, assim. Que eu fui tentar prospectar alguns americanos antes deles irem pro MMA, mas a grande maioria que estava interessada em ir pro MMA já tinha empresário. O MMA nos Estados Unidos já tá grande tem um tempo, né? Então a galera já tá fazendo esse movimento forte. E o esporte lá, como um todo, né? Você vê, a própria NCAA é uma parada que a gente não tem aqui no Brasil e que a gente fica para trás, né? O esporte de base no Brasil é muito falho comparado ao sistema americano. Você vê, a gente domina, os Estados Unidos não domina o futebol porque o futebol lá é merda, não é popular. Mas basquete, futebol americano, beisebol, wrestling, os caras têm essa base. Onde que a gente tem essa base? O único esporte que a gente tem essa base de você ver a galera competindo desde criança é o jiu-jitsu. É o único esporte que a gente domina. E é um fenômeno, assim, que foi muito aleatório, né? Não foi um investimento de alguém grande. Foi uma parada, assim, que foram acontecendo várias coisas e aconteceu. Tanto é que não se repetiu nada parecido. Mas os Estados Unidos ele tem esse investimento de pegar a galera que tá saindo do high school, da bolsa pra ir pro college pra continuar treinando, pra continuar. Mas eu acho lutando. Que um dos méritos do jiu-jitsu no Brasil é o fato de não ter se aparelhado politicamente. Porque você vê a Confederação Brasileira de Judô, de Wrestling, essas confederações, todas são muito aparelhadas e muito cheias de politicagem. Mas tem a ver com COI, né? Com o Comitê Olímpico também. O jiu-jitsu é muito solto e muito bem gerido, né? Óbvio, tem vários defeitos. Acho que muito bem gerido talvez foi uma expressão forte. Acho que funciona, ele pouco. funciona. Mas comparado ao que os outros são, o MMA então nem se fala. O MMA não tem gestão nenhuma. Nada, o MMA é cada um por si, Deus por todos. Muita gente sempre me pergunta, o que você acha se você tem um evento e você é empresário, você acha que isso é ruim? Eu acho que não é o ideal pro esporte. Mas isso aí, se você olha em qualquer evento médio do mundo, todos os donos são empresários. Eu acho que no Brasil, eu tava até conversando mais cedo sobre isso com o brother, eu acho que no Brasil só faz sentido ter evento de MMA nos formatos que tem os eventos de MMA hoje, quando você tem meio que um super negócio, que você é empresário, talvez você tenha uma academia e você faz um evento para caminhar com tudo junto. Digo isso porque eu não sou empresário, eu não tenho atleta e eu tenho um evento e eu vejo o quanto é difícil ganhar dinheiro só com o evento. Exatamente. Então, talvez se o evento faz parte do seu leque de negócios, ter um evento também, tá agregando ali, você ser empresário, tá agregando na sua equipe, tá agregando, sei lá, na marca que você tem, outros negócios que você tem, aí faz sentido. Mas o evento pelo evento é muito difícil ser rentável aqui no Brasil. E falando de evento, tu tem um evento também, né? Que tu falou aí, o Brazilians. Como é que tá ele? O que é? Ele surgiu da onde? Então, eu trabalhei com o evento muito tempo, né? Trabalho até hoje. Eu fiz um evento meu chamado Bison FC em 2013, junto com o Diego Lima. Na época, inclusive, o main event foi o Thomas Almeida. Como main event foi o Alan Puruoso, que tá no UFC hoje. No card ainda lutou o Anderson Berinja, que também foi pro UFC. Então, meu primeiro evento foi um sucesso, assim, de talentos, né? E depois eu virei matchmaker do Circuito Talent de MMA, que era um evento que acontecia mais em Campinas ali, mas foi um evento muito legal, assim, de se trabalhar. Depois do Circuito Talent eu me juntei com o Marcelo Brigadeiro no Áspera FC. Inclusive lutei no Áspera. Inclusive essa história é boa também. Tinha um amigo meu, o Áspera foi fazer um evento de kickboxing no Ceará, né? E um amigo meu de muito tempo, assim, ele
dava aula de kickbox, já tinha várias lutas e tal, e eu cheguei no cara que tava fazendo cardio e eu falei, pô, irmão, vai lutar um atleta, um amigo meu, que é brother meu, não é atleta profissional, tipo, tem umas outros profissionais, mas não é meu atleta, né? Bota uma lutinha boa pra ele ganhar. Pô, beleza. Eis que me surge Thiago Pamplona. Aí eu falei, pô, olhei pra foto do Thiago e falei, pô, maneiro, vambora. Vai dar um pau nesse arrombado. E meu amigo perdeu pro Thiago Pamplona. Triste. Nocauteado, inclusive, né? Foi. Mas eu tomei um pau no primeiro round, ele me bateu bem. Mas, enfim, fizemos o Áspera. O Áspera foi um evento, assim, muito... que eu aprendi muito fazendo, porque o Talent era um evento que a gente tinha ali investidor e tal. O Áspera era... cada um... era gente por nós, assim. Eu e o Brigadeiro fazendo o evento do jeito que dava. E foi tenso, assim. Teve evento que a gente saiu chorando. Teve evento que a gente comemorou. Não fizemos dinheiro, só perdemos dinheiro, mas foi legal. Fizemos uma carreira de vários atletas. O Áspera rodou muito, né? Fez muito evento, teve muita edição. A gente fez evento, a gente fez evento do Acre ao Rio Grande do Sul. Cara, eu lembro que eu acho que o que eu lutei foi o 53. Foi alguma coisa assim, teve muita edição. A gente fez muito evento em muito lugar. Fizemos Áspera, pô. É porque eu lutei o de kick, mas eu lutei o de MMA também, que foi em Fortaleza. E foi na época do esporte interativo, né? Que o esporte interativo tava com um bocado, tava com alguns eventos passando. Então, o que aconteceu? O Talent foi o primeiro evento do esporte interativo, assim, o primeiro evento nacional que eles transmitiram. E era muito legal. O Talent, pô, quem não acompanhou não sabe o que perdeu. De todos os eventos que já fui no Brasil, né, não era o mais top ou com a melhor estrutura, mas era o mais legal de você ir, porque o André Ferraro, que era o idealizador do evento, ele buscava dar uma experiência pro fã ao vivo diferenciada. Então você tinha, quando você entrava, você tinha tipo os papelão com o cara, era tipo um lutador com cinturão, aí você botava a sua cabeça pra tirar foto. Que legal. Aí você podia tirar foto com o cinturão, com o backdrop do evento, com a ring gear. Então era toda uma experiência que ele criava para que a galera, quando chegava para assistir o evento, curtisse não só as lutas, mas o universo do MMA, sacou? Buscava presença VIP para estar lá na entrada, sorteava prêmio pro público. Pô, era muito legal. E a estrutura era boa, a gente fazia fogos de artifício na entrada dos caras da luta principal. Quando o cara ganhava o cinturão, fazia que ele estourava que descia os confetes. A gente fazia um show, né? Era um negócio, a gente tinha o cara do departamento de efeito visual, sacou? Que foda. Era um evento muito legal. Então o esporte interativo amava o Talent, e quando o Talent acabou, porque acabou o dinheiro, eu fui pro Áspera, e aí, pelo meu histórico com o Talent, o esporte interativo assinou com o Áspera. E foi muito legal. E depois que o Áspera, quando saí da Takeover, separei do Marcelo Brigadeiro no empresariamento, também separei dele no evento, né? E a gente até hoje é muito amigo e tal, só paramos de trabalhar. Tirei um ano, entre aspas, sabático de evento. Em 2019, fundei o Future, junto com o Jorge Oliveira, né? E também foi, para muita gente, o melhor evento que a gente teve aqui no Brasil por muitos anos. De evento que eu fui, foi o melhor evento nacional que eu já fui. O Future, pô, pagava em dólar. A gente tinha bônus de melhor luta, melhor lutador. Transmissão em inglês e português. Transmissão em inglês e português. Inclusive, você foi comentarista em inglês, né? E o nível das lutas era absurdo. Era. Não tinha luta fácil no Future. Era só luta dura. O diferencial do Future era que o público quem escolhia as lutas, né? No card principal, as lutas, a gente dava duas opções de cada lado, né? Corner azul é esse, corner vermelho é esse. Vocês votam. E aí a galera que casava as lutas do card principal. Então, isso é irado. Isso era irado. Muito tesão. E isso foi muito... Como quem pegava os atletas para colocar nesses dois lados. E esse processo de seleção, vou te falar que era muito mais fácil
porque todo mundo queria lutar o Future no Uhum. Brasil. Todo mundo sabia o quanto o Future valorizava o atleta, o quanto o Future era legal. E o Future foi um dos primeiros a jogar uma galera mesmo assim pra UFC. Acho que o John Allen assinou direto, a Vanessa Mello Uma assinou galera. direto, o Turma, Carol Rosa. a Ariane, teve uma galera que, tipo assim, lutou no Future e 2 semanas depois assinou com o O UFC. John Allen 2 dias depois. Foi muito rápido, assim, O John Allen lutou o Future na sexta, ele assinou com o UFC no domingo e viajou na segunda pra estrear no sábado e ganhou. Ganhou 2 lutas em 2 semanas. Então o Future foi muito legal. Aí em 2019, no final do ano, né, a gente tinha feito 10 edições. Foi na época que eu ainda trabalhava com o Johnny Walker, e foi naquele auge do Johnny Walker, né, que ele tava estourado, e com os outros atletas também, e tava muita coisa pra mim. Aí eu precisei abrir mão de alguma coisa, ou dos atletas, do agenciamento de atleta, ou do evento. Falei, putz, não vou abrir mão de uma parada que eu amo tanto quanto é agenciar atleta. E acabei abrindo mão do Future como evento, saí de boa com a galera e segui sem evento, e logo depois veio a pandemia, né? E aí agora, no final do ano passado, eu falei, porra, acho que tá precisando alguma coisa pra reativar um pouco o MMA no Brasil. Um evento... Eu tava querendo um evento que buscasse constância, né? Porque os eventos constantes que a gente tinha, ou eram eventos muito... de muita panela, assim. Uhum. Evento que eu acho que é uma coisa que acaba sendo válida no mercado que a gente tem hoje. Mas eram eventos de muita panela no sentido de, tipo... ou você é da equipe, ou você vai lutar contra um cara da equipe. Sim. E, pô, aí é foda. E a luta que pra quem não é da equipe é sempre ruim. Nunca vai ser uma luta boa pro outro lado, né? Uhum. E no Future a gente conseguia fazer essa parada da imparcialidade. Tanto que era uma parada que eu brincava com o pessoal do staff. O recorde dos meus atletas no Future era negativo. Meus atletas mais perdiam do que ganhavam no Future. Eu falava, pô, tá vendo a prova de que é um evento imparcial? Sim. Isso é uma parada que dava pra ver, assim, que não tinha luta desnivelada pra ter vamos fazer escada aqui pra esse cara. Não tinha. Era realmente os melhores contra os melhores. E vou te falar, o próprio staff, assim, todo mundo, a gente naquele ano trabalhando numa sintonia tão parecida, assim, você lembra, Uhum. que era muito, muito legal, assim, estar ali naquele meio, porque todo mundo tinha essa visão de que a gente tava fazendo uma parada histórica para MMA brasileiro, sacou? E aí o Brasília eu comecei a ser investidor, falei, pô, vou fazendo aqui e vamos ver até onde vai. Vou fazer um evento que eu consiga fazer uns cards iguais de novo, que eu consiga botar meus atletas para rodar, testar meus atletas contra caras duros, e que eu consiga fazer um evento que reative o MMA no Brasil. E comecei devagarzinho, ainda tá devagarzinho, né? Fizemos até agora 10 edições, se eu não me engano. A última foi em maio, vamos voltar agora em outubro. Fizemos já São Paulo, Rio, Curitiba e Natal, se eu não me engano. Vamos fazer agora Brasília também, antes do ano acabar. Estamos com conversa com várias cidades do Pará para fazer lá também. Nossa. Manaus também. E aí 2023 eu quero fazer pelo menos um por mês. Irado. E aí de 2024 a minha ideia é fazer mais ainda. Eu quero que seja um evento constante, que a galera... que eu não quero que seja um evento que só os melhores lutam. Eu quero que seja um evento que o cara que tá ali num limbo, pô, eu tô vindo de 3 derrotas, tô com 41 anos, tem um cartel, sei lá, 13 vitórias e 13 derrotas. Depois esse cara tem o valor dele no meio, sacou? Tem um atleta que eu gosto muito, que eu vi lutar desde pequeno, entre aspas, que é o Claudieri Freitas. É um cara que foi campeão do Bitete, foi campeão, se eu não me engano, do Ox também. Nocauteou o Andrezinho Nogueira com um chute rodado, na época foi... eu lembro, o Andrezinho que é lá de Fortaleza. Exatamente. Eu lembro dessa luta. É um cara que no MMA nacional, pra galera que acompanha há mais de 10 anos, é um cara muito foda, sabe? É um cara que tem uma história. Você olha o recorde dele hoje é 19 vitórias e 21 derrotas. Ele tem 41 anos, acho que tá vindo de 3 derrotas. Pô, esse cara não ter uma oportunidade de rodar é foda, sacou? E assim, ele tem um papel fundamental dentro do MMA, que é o de ser escada. Ele não vai mais chegar no UFC, ele não vai mais ser campeão mundial. E tipo, se ele quer lutar,
ele vai ser escada. E é aquele negócio que a gente fala, velho, não tem demérito nenhum nisso aí. Ele precisou de uma escada um dia, hoje ele é a escada. Então, mas aí que tá. Eu acho que, por exemplo, ele vai lutar agora o Spartacus, que é um evento gringo que tá aqui no Brasil, que quem comanda é meu sócio, o Stefano. Ele vai lutar o Spartacus contra um cara lá da Fight Nerds, que é o Maurício Rufi. Ah, eu tô ligado. O Rufi me falou hoje dessa luta. Quando começou a falar do cara, eu falei, putz, velho, muito parecida a história com a do Rufi. Tem dois caras, o Rufinho. Beijo, Rufi. Beijo, Rufi. E é um teste gigantesco pro Rufi, porque cara, é um cara... Foi exatamente o que eu falei pro Rufi. Ele falou, pô, o cara tem... Ele falou 20-20. Pô, o cara tem 40 lutas, 20 vitórias, 20 derrotas. Eu falei, a gente sabe que o cara é duro pra caralho, né? Isso aí a gente sabe. É um o cara tem que 40 lutas profissionais. É o cara que, um cara duro pra inclusive, caralho. curiosamente, já lutou com o Flávio Álvaro, que é o treinador deles. Então, é um teste gigante pro Rufi que ele vai ter. E é uma luta legal porque os dois são trocadores, sacou? O Rufi é um trocador que lembra muito o Conor, né? Um cara que joga ali na distância contra golpe. Não, é lindo ver ele lutar. E o Claudieri é um cara que também tira golpe da cartola, chute rodado, joelhada voadora. Irado. Aquelas cotoveladas de baixo pra cima. Um cara do Muay Thai das antigas, assim, é o cara que era o linha de frente do Nicolai por um tempo, né? No auge ali do Nicolai, pós-BTT. Então, um cara muito respeitado, assim. Então, esses caras merecem ter o espaço deles, o holofote deles ainda. E até um cara que tá começando, por exemplo, eu tenho um atleta meu que é o José Delano, que vem de 2 vitórias grandes no LFA, né? Ganhou do Jonas Bilharinho e ganhou lá fora do Michael Stack. Foda que não bateu o peso nenhum das duas. Pois é. Ele tá 11-2, vem de 10 vitórias seguidas. Pô, ele começou a carreira dele 1-2. Se você não tem um evento que dá oportunidade pra um cara 1-2, você não teria um Zé Delano despontando hoje, podendo ser um puta representante. O Aldo estreou com derrota também, né? Exatamente. O Barão também estreou com derrota, né? Pra aquele João Paulo. Então você vê, pô, quantos caras que a gente podia ter cortado por não dar oportunidade pro cara que não tem um cartel tão bom e, pô, todo mundo precisa ter um começo ou um recomeço, né? Me motivou, vou fazer mais uma corrida pelo cinturão. Quero ver o Rufi, só quero ver o Rufi lutar. A gente viu a luta do Rufi, a última, a gente foi no evento lá. Foi um evento em Santos que rolou. E ele é o cara dos golpes rodados o tempo todo. Eu adoro. Velho, até aquela luta que ele perdeu no SFT, foi? Isso, pro Mano Mito. Isso, pro Mano Mito. Pô, ele tava vencendo a luta, né? Tava vencendo bem, e aí tomou um nocautezão. Mérito do brother, que, enfim, achou a mão. Não, e perdeu pra um cara que você vê, o Mano Mito hoje, ele é 9-0, tem acho que 25 anos, nunca foi pra decisão, acho que nunca lutou um terceiro round, ganhou depois dessa luta do Rufi, ganhou do Brendo Bispo, que é um cara que treina com o Charles e faz treino duro com o Charles do Bronx. Brendo Bispo é a maior coxa que eu já vi na minha vida. É um cara muito forte pro peso. Então, pô, esse Mano Mito, ele perdeu, o Rufi perdeu pra um cara que hoje tá no Cage Fury lá dos Estados Unidos, inclusive é meu atleta. E tá sendo sondado por vários eventos grandes, o UAN, o próprio PFL, o Contender, ele quase foi pro Contender esse ano, só que como ele teve uma lesão no joelho, não perdeu a janela do Contender, né? Só ficaria bom de novo para novembro. E aí o Contender só vai até setembro, infelizmente não pôde lutar o Contender desse ano. Mas você vê, o Rufi é um cara 6-1, é o exemplo que eu dei. Mas é um 6-1 que o primeiro vídeo que você vê dele, você fala, pô, esse cara é melhor que muito 10-0 aí. Sim. Que muito 11-0, 12-0. Esse cara é o cara. É um cara que, pô, ele é excelente, assim, é um prospecto que vale a pena seguir. A gente tá falando disso aqui hoje, a gente tá, setembro de 2022. Quando a gente vê o vídeo daqui um ano, o Rufi vai estar estourado no UFC, vai estar hypado, que vai ter acabado de ganhar no Contender, a gente vai ficar aqui, porra, a gente entende do mercado. Vamos falar do Ícaro também, então. O Ícaro também vai. O Ícaro é bom também. Véi, tem uns caras eu pago um pau pra Fight Nerds. Gosto demais do Pablo, inclusive ele... Aqui, Pablo, você que fez isso aqui hoje, ó. Fui lá hoje trocar umas porradinhas, o Pablo me bateu. Tem muito cara bom lá. E o Pablo, que é o head coach, ele realmente é um cara, assim, diferenciado, de ensinar um estilo diferente pros caras, um estilo bonito, um estilo legal. Sim. O Rufi, pô, é do caralho ver ele lutando. O Ícaro também tem um jogo diferente. Eu acho que vai sair uma safra legal ali da Fight Nerds nos próximos anos. Outro cara deles que eu gosto muito, não é do MMA, né? Mas é aquele pesado do boxe. Igor Adjel. Igor Adjel. Esse cara também é muito bom. Um tempo atrás, eu tava com alguns caras interessados em fazer um evento de boxe. E uma das ideias que a gente tinha era
de botar o Igor Adiel pra lutar, porque é um cara muito diferenciado. Ele é 10-1, eu acho. Ele só perdeu na Rússia, quando foi pra lá, fez uma luta dura e perdeu, mas no Brasil, tipo, é difícil arrumar luta pra ele, a galera não quer lutar com ele. Não, e acho que ele já zerou a categoria no Brasil, né? E muito antes ali a gente tava falando de, achar um atleta, um peso pesado que não é do MMA e tentar transformar esse cara no MMA, e tu falou, acho que não, acho que o cara já tem que ter um parafuso a menos. Cara, tu já trabalhou com vários atletas, como é que tu nota esse parafuso a menos e quais foram as situações que tu pensou, esses caras são loucos? Mas parafuso a menos no bom sentido. Que ele Sim, falou. no bom sentido. Exatamente. Não, no bom sentido. Porque deve ter tido os atletas que pensou, esse brother é completamente louco. Não, você tem caras, que são muito fora da casinha e você tem atletas ali que são totalmente dentro da casinha. Eu tenho duas histórias muito opostas, assim. Uma é a Thalita Bernardo, que é ex-lutadora do UFC, minha atleta, minha amigaça. Inclusive foi minha primeira atleta mulher no UFC. E a Thalita, no vestiário, antes dela lutar, a gente tava lá sentado assistindo as lutas, e o cara tava ali no ground and pound dando cotovelada, e ela ficava, gente, como vocês conseguem ver isso? É muito violento. com a luva aquecida, pronta pra entrar pra lutar. Caralho! E eu lembro a vitória que ela teve no UFC. Inacreditável. Não, total. E a vitória que ela teve no UFC, eu lembro até hoje, contra a Sarah Moras. Ela ganhou bem o primeiro round, inclusive deu um knockdown na Sarah Moras com um chute na cabeça. E eu lembro que a gente entrou assim no octógono, entre os rounds, né? Vocês viram o que eu fiz? Eu chutei a cabeça dela, ela caiu, gente. A gente, é isso aí. Então, essa é a ideia. Então, você vê, ela tem o sangue no olho pra lutar, só que fora do cage ali, ela não curte a violência. E aí você tem... agora o finado Michael Falcão, né? Um cara que não sei se naquele episódio vocês fizeram dos presos, se vocês citaram ele, mas não, o cara, a história dele é um absurdo, assim. O Michael Falcão é um cara que foi banido do UFC, foi banido do Bellator, e eu lembro... Gente boa pra caralho. Não, bizarro. E eu lembro, uma vez eu tava na Finlândia com um atleta meu, e o Michael Falcão foi de corner de um atleta, e na semana seguinte ele ia lutar o KSW, e esse atleta que ele tava no corner ia ser o corner dele, né? E aí tava eu e ele de corner pros dois brasileiros, né? E aí toda noite ele chegava em mim e falava, vamos pro bar. Eu, caraca, mano, o cara vai lutar semana que vem, né, brother? E eu, irmão, você tá pesando quanto? Não, 100 quilos. Mas você vai lutar de 8-4, irmão. Não, mas eu conheço o meu corpo. E enchia a cara de cerveja. Caramba. E queria sair na mão no bar. Eu, caraca, mano. E a gente na Finlândia, naquele frio, eu, caraca, mano, que cara maluco, brother. E aí na semana seguinte ele foi bater o peso, nocauteou o cara em 30 segundos. Então, você vê, são parafusos e parafusos a menos, né? Então... Tem gente mais controlada, mas quando começa a luta, você vê quem que tem o feeling pra luta e quem não tem, né? Eu acho que pra chegar no nível de profissional ou de treinar muito, você tem que ter uma parada que é meio anormal, que é não se importar tanto em apanhar. Também. Tipo, hoje eu fui lá treinar, fazia tempo que eu não fazia um sparring, e aí tomei um soco na boca, abriu na hora, e aí eu senti o sangue, aí eu passei a língua assim, senti o gosto de sangue e fiquei, caralho, eu tô vivo. Que foda. E eu acho que isso não é pra todo mundo, tá ligado? Eu acho que não é. Acho que tem gente que... Ih, deu aqui, sangrou aqui. Uhum. Aí quebrei uma lasquinha do dente aqui também. Quando lasquei a lasquinha do dente, eu cuspi o pedaço. Nem fui ver se meu dente tava lá ou não. Bora. E aí é que eu te falo. Eu acho que muita gente critica o sparring mais pesado em academia e tal. Mas eu acho que tem seus méritos, sacou? O Charles do Bronx, eu acho que é a maior prova disso. O Charles é um cara que sempre teve ali... Foi nocauteado ali aquele nocaute esquisito do Cub Swanson, teve uns outros nocautes que a galera sempre falava que ele um pouco se entregava e tal. E ele foi pra shootbox, e na shootbox eu convivi ali muito tempo e eu sei que o sparring lá é pegado. Uhum. É um treino de muito alto nível, sabe? É a galera dura treinando duro. Então o Charles ali, ele pegou uma casca que ele não pegaria se ele não estivesse fazendo um sparring duro, sabe? Então... Eu acho que é muito válido isso, sacou? Você ali no treino vê quem é quem também. Assim, não tenho que dizer que um treino duro não vai formar um cara duro. Isso vai formar, isso é óbvio. Aí o que tem que se pesar é se
Até onde vale a pena, né? Se esse cara duro vai saber o nome dos netos. Até onde vale a pena. Eu acho que tudo tem um mais... limite, né? Acho que são treinos e treinos que você tem que ter. Tem treino mais assim, inteligente. Perfeito. Acho que tem muito atleta, por exemplo. O que não dá é pra ter um treino de porrada desse todo dia. O treino com não dá. certeza. Acho que até, 2 vezes por semana já é muito ter um treino desse hoje em dia. Sacou? Hoje em dia a galera geralmente faz no final da semana, que tem na sexta, que aí, faz uma banheirazinha de gelo depois, descansa sábado e domingo. Geralmente é o dia do treino mais duro. Mas, cara, eu não sou lutador profissional, né, mas tive uma época que treinei, já saí na mão de sparring de MMA só com a luvinha pequena, tá ligado? Não era nem a luvinha de sparring, era a luvinha de MMA mesmo. Canela seca e vão pra porrada, e ground and pound, chute na cabeça. Já viu muito nocaute? Já viu muito nocaute em sparring? Já fui nocauteado, com giro calcanhar em sparring. Foi o único nocaute que eu tomei. Mas já nocauteei, já vi muita gente nocauteando, já fraturei uma vértebra. Tá louco. Já fiz umas... E de novo, não era no mais alto nível, mas era um treino duro ali, profissional, tá ligado? Com certeza. Então, eu vejo assim, muita... Eu acho que existe muita qualidade no treino inteligente, mas eu acho que esse treino a vida é um equilíbrio. Mais duro, eu acho que tem gente que precisa, entendeu? Acho que essa é a palavra certa. Tem gente que não precisa. Eu acho que quem não precisa é porque já teve muito. Eu não consigo ver alguém que não precisa at all, não precisa de jeito nenhum. Eu acho que é o cara que, velho, já treinei 10 anos assim, já tô cascudo. Então, diz o Max Holloway que ele nunca teve esse tipo de treino, né? O Max Holloway, ele inclusive... também disse que é aprender as coisas do videogame. Não, o Max Holloway, na luta dele com o Volkanovski, ele fez o camp dele à distância. Online, eu vi isso aí. No Zoom. No Zoom. Como pode isso, né? E fez um lutão, né? A segunda luta dele com o Volkanovski foi a mais equilibrada. Mas o Tony Ferguson é um que parou de fazer sparring também, mas foi pelo outro motivo, porque já fez demais. O Cowboy Cerrone também. Mas as combinações de golpe, ele realmente falou que aprendeu no jogo do UFC. Véi, juro pra vocês, eu aprendi omoplata no jogo do UFC. Eu jogava, não treinava, aí fui pra um treino de jiu-jitsu e meti uma omoplata do jogo do UFC. É porque era muito bonitinho o passo a passo, velho. Dava pra aprender. Aprendi a omoplata lá. O pessoal fala que o Charles do Bronx, assim, nos treinos, antigamente, o pessoal chegava assim nele e mostrava, nossa, olha essa posição aqui no YouTube. E ele olhava uma vez o negócio. Quando ele tentava fazer assim no treino, depois no rola, ele fazia melhor do que o cara do vídeo, sacou? Tem gente que nasce com esse feeling, doente, né? O Charles do Bronx é um aquele fenômeno, o cara que nasceu pra fazer o que faz, né? Eu acho que esses caras, velho, eles nasceram pra fazer qualquer coisa assim com o corpo. Acho que se ele tivesse jogado basquete, cara, ele tem um jeito melhor de arremessar aqui, ele ia ver o vídeo e o problema da NBA. Eu sou... Campeão da NBA tem nome. Eu sou o problema... O MVP tem nome. Mas eu acho que esses caras, e geralmente você vê esses caras, os caras, tudo que fazem com o corpo fazem bem. Tipo, vai jogar um futebol, não é um mongolão. Sabe dominar uma bola, sabe chutar, é bom em esportes, né? É realmente assim, consciência corporal. Exatamente. E hoje, dos teus atletas, assim, quem é que tá chegando já nos eventos grandes? Quantos atletas tu tem? Porque a gente começou falando, o cara é empresário, a gente não falou dos teus atletas. Hoje a gente tem mais ou menos uns 50, 60 atletas espalhados pelo mundo, mas a gente estamos formando uma equipe grande, né? Hoje... É só tu e o Stefano? Então, eu tenho minha agência, a Win, que é minha e do Stefano, e a gente tem agentes, a gente tem um agente alemão, temos um agente russo, um agente indiano, um outro brasileiro, temos um americano agora que está entrando também com a gente, um argentino que inclusive está lá no UFC Paris com uma atleta nossa, a Eileen Pérez, que estreia agora. Então, estamos conseguindo que de dentro do Brasil formar uma agência mundial, né? Então, está sendo bem bacana essa expansão que a gente vem tendo pós-pandemia. Hoje, acho que os nossos atletas de destaque no UFC estão um pouquinho em baixa, que é o Augusto Sakai, que já fez 3 main events, a Jennifer Maia, que já disputou o cinturão peso mosca, né, contra a Valentina Shevchenko, mas a gente tem algumas promessas surgindo, né, a gente tem a Melissa Gatto, que vem muito bem, apesar de ter perdido a última luta, é uma atleta com potencial muito grande, a Karine Killer, que estreou agora no UFC com bônus, né, ganhando a Poliana Botelho, no Bellator a gente acabou de assinar um atleta que é um espetáculo, que é o Jairo Pacheco, lá do Rio de Janeiro, lá da TFT, inclusive lutou o último LFA, nocauteou bem. Um cara que tá invicto, 7-0. Temos agora um turco que vai lutar o One, chamado Halil Amir.
Que massa. Vai pegar o ex-campeão do ano, Timofey Nashukin. O wrestler, esse turco? Ele é wrestler e striker, né? Ele tá 7-0, tá de favorito na bolsa de aposta contra o ex-campeão, um cara que já bateu no Ed Álvares, pô, falei, Caraca. porra, Tá com moral. caraca, falei, É turco, né? Turco dá uma intimidada. assinamos bem. Ele tem cicatriz no rosto? Pô, o rosto, por enquanto, limpo, né? Pô, tem que botar uma Tem que cicatriz. botar uma né? cicatriz, tem, tem que tem. cortar com Dá estilete. como empresário, tem que dar É, esse tem que É dar muito esse novo ainda, com o tempo vem. Pô, agora a gente vai ter 3 atletas no Contender Series nessas últimas semanas, né? Tem o Richard Jacobi, que a gente já falou. Adoro o Richard Jacob porque ele não tem cara de lutador. Peso Tem cara de pesado, bom menino. muito bonzinho, assim, mas com potencial muito bom, mão muito pesada, chuta a cabeça, grandão Muito pro bom, peso. A gente tem o Jafel Filho, que é um cara lá da Nova União, que já foi campeão do Shotô, jiu-jitsu fino, aquele jiu-jitsu clássico, sabe? Que você olha, pô, o cara que aprecia o jiu-jitsu aprecia o Jafel lutando. E a gente tem o João Alicate, que é um cara que... Puta, que nome foda. João Alicate é o... Ele é bom. Não, e pra mim, tava fazendo hora extra no Brasil. Quando o Contender anunciou Contender e tal, o Alicate foi um dos caras que a gente falou, pô, é hora de botar o Alicate lá, porque ele fez tudo que tinha que fazer no Brasil. Qual foi a última luta do Alicate? Foi no Road to Future? Foi no Brazilian. O Alicate lutou contra um cara chamado Matheus Gabriel, do Pará, e pegou, acho que foi um armlock que ele pegou em 30 segundos, o moleque. O moleque vinha de 3 vitórias e tal. Ele fez o main event do Future, não foi? Ou foi um call? Foi O alguma luta Alicate, importante? ele fez 3 lutas no Future, se eu não me engano. Ele lutou contra o Rafinha Costa, o primo do Charles do Bronx. Finalizou vi o essa Rafinha luta. no primeiro round. Aí ele empatou com o Bruno Coreia. Eu vi essa Uma luta que ele perdeu ponto, senão ele teria Uhum. ganho. Eu não lembro se ele fez uma terceira luta. Eu acho que ele foi fez no essa. Road to Future, não? Depois Não- dessa do Coreia? não sei. Também tô chutando. Mas aqui. enfim, é um cara que tem um jiu-jitsu muito diferenciado. E infelizmente vai pegar um brasileiro, vai pegar o Rafael Macapá, que também é um cara que saiu do LFA agora. Tá invicto lá da Nova União, vai ser um lutão na última semana do Contender. Mas estamos com esses 3 aí vindo aí. Como é que vai ser a tradução do nome do João Alicate? Deixamos Alicate mesmo, Bruce Buffer que se vire. Tá. Alicate. Ah, mas ia ser Como- legal, né? Eu nem sei como fala é que é. Alicate em inglês, cara? Alicate Não em inglês, sei. Eu hein? não sei. Não Não lembro faço ideia. agora. Ah, Alexa, como é alicate em inglês? Pior que alguma palavra fácil que na hora que o Thiago falar a gente vai... Pô! Pliers. Liars? Não. Pliers. Pliers. Pliers é nome de Pliers. ferramenta. Pliers. Pliers. Pliers eu achava que era de ferramenta. Bom, John Pliers. John Pliers. Mas estamos aí com essa boa geração e tem o pessoal que tá chegando agora para entrar num evento grande, né? Eu tenho 2 atletas no peso galo que eu admiro muito, que eu amo trabalhar com os dois. Os dois são muito diferentes um do outro, mas eu acho os dois igualmente absurdos, assim. Um é o Vinícius Lock Dog, ex-campeão do Oil Warriors. Outro apelido bom pra caralho. Lock Dog. Esse é um dos caras totalmente fora da casinha, assim, mas é um cara... Nossa, que você vê ele lutando, é impossível você não Muito se massa a luta apaixonar dele. pelo estilo de luta dele. É totalmente diferente de qualquer outro lutador que tem por aí. Confia muito na esquiva dele, mão muito pesada, chute rodado, tenta de tudo na luta, inventa coisa na luta. Umas 2 lutas atrás da luta que ele ganhou o cinturão, ele deu um moonwalk pra cima do cara. Tipo, ele é... Calma assim. Como assim ele deu Aham. um moonwalk pra essa... Ele esquivou, dando um moonwalk e voltou com um soquinho assim, ó, de lateral lá, Michael Jackson. Falei, que isso? E nocauteou o cara com chute na cabeça logo depois. Do Esquivar caralho moonwalk. demais. Ele é muito, muito, assim, acima da média nessa parte de criatividade. Pro outro oposto, é o Herbert Índio, também é o ex-campeão do Cage Fury. Lutou agora o main event do LFA, infelizmente perdeu. Foi mas campeão do Future também. Foi campeão do Future, exatamente. E o Índio é o cara daquele jiu-jitsu old school. É o cara que bota pra baixo, pressão por cima, posição. O treinador dele, que é o Ataíde Júnior, que é um cara super respeitado no meio de jiu-jitsu, fala que é o jiu-jitsu de posição, né? O jiu-jitsu clássico, o jiu-jitsu que os Gracies ensinavam antigamente. Ficar por cima, peso pra cima do cara e não deixar o cara nem mexer o olho. Então são 2 atletas que eu vejo muito potencial para chegar. No 66 a gente tem o José Delano,
que é um cara que vem de 2 vitórias gigantes no LFA. Uhum. É um cara que teve um problema com peso ali com o Bilharinho, que a gente até hoje não consegue explicar o porquê. A segunda luta dele, que ele ia disputar o cinturão de novo, a gente teve um problema gigantesco de viagem. O que o LFA fez para conseguir levar ele para a cidade do evento, pô, nunca vi um evento fazer pelo atleta. O visto de trabalho dele ficou pronto um dia antes da viagem em Recife, ele estava no Rio. O LFA arrumou alguém que fosse de Recife para o Rio entregar o passaporte para ele. Tivemos que adiar a viagem por um dia. Ele chegou na noite anterior da pesagem, às 11 da noite, para pesar no dia seguinte, às 10 da manhã, inchado do voo. Aí não conseguiu dar o peso, infelizmente, de novo. Mas agora deve lutar o LFA de Recife, que é a terra natal dele. E a nossa meta para essa luta, além, óbvio, da vitória, é mostrar para todo mundo que ele consegue bater esse peso, que foi só 2 acontecimentos que não se repetirão. E no 70, o Mano Mito, que eu já falei, Manuel Souza, é outro atleta também que com certeza ano que vem vai estar nocauteando atletas grandes em eventos grandes. E, de novo, a gente vai ver esse vídeo daqui um ano e vai falar, caraca, olha aí, falou do cara. Então, essa galera minha, eu acho muito boa. E agora, 2 meninas novas no UFC, a Elin Pérez, que estreia sábado, argentina, trash talk, gosta de dançar funk depois que ganha a luta. O Brasil vai amar ela. A Argentina que faz trash talk. Tá muito, muito motivada, tá muito confiante. Vai pegar a Stephanie Egger agora na estreia. Pô, tem que botar ela pra lutar aqui no Brasil. Diz ela No que Rio. se nocautear, vai desafiar a Amanda Nunes pelo cinturão 66. Do caralho. Ela tá nessa pegada. Ah, mas ela tem que lutar no Brasil pra ela ser odiada, pra vir pra cá. Não, pro trash talk, ela tá nem aí pra hora do mundo, E assim. tá certíssima. Ela é muito, muito confiante em tudo que ela faz, assim, uma atleta que, pô, tem muito potencial, não só pelo que ela faz dentro do cage, que é duríssima, tem vários nocautes, nocauteou aquela Alessandra Tainara com um chute na cabeça, mas fora do cage também, pô, sabe se vender, né? Uhum. E a Tamires Vidal, que assinou agora com o UFC, estreia em novembro, atleta também muito boa de jiu-jitsu, lá do Rio, bem nova ainda, 6-1 o cartel dela. A única derrota, ela tinha uma luta e lutou com a Carol Rosa, que tinha 12. E mesmo assim foi uma luta dura. Então é uma atleta que todas as lutas justas que ela fez, ela ganhou. Uhum. Uma das vitórias dela foi em cima da Martina Jindrova, que foi semifinalista agora do PFL. Ela pegou a luta na segunda-feira para lutar na República Tcheca no sábado. Então pegou a luta na segunda, viajou na quarta, chegou na quinta, pesou na sexta, lutou sábado no peso de cima contra uma menina que mostrou o nível dela, porque foi semifinalista do PFL, Uhum. E venceu. e venceu os 3 rounds. Então é uma lutadora muito dura. A última luta dela foi agora no LFA também. Então também é mais uma que a gente tá muito esperançoso que vai dar bom. Irado. Eu tô imaginando a menina logo que estreou já vai desafiar a Amanda, já vai É. meter um Amanda Nunes, você tá correndo de mim. Vai. Volte pra cá Ela que eu vou é- tomar seu cinturão. Não, Sua rapariga. Vai E falar. assim, ela luta no peso galo, né? Vai estrear no peso pena no UFC. E aí, quando a Amanda falou, pô, quero defender depois o cinturão peso pena, tá? Ela falou, tô pronta pra ser a rainha da divisão. Então, Que foda. ela não quer perder a oportunidade. Qualquer possibilidade que tiver dela conseguir crescer, ela sabe que a carreira do atleta é curta. E é legal trabalhar com atletas que têm essa visão também. Bom demais, bom demais. Então eu acho que é isso, Lucas. Deixa aí pros ouvintes, pros ouvintes também que são atletas, para que eles podem mandar o currículo, o PDF. O CV deles. Galera, tem aí meu Instagram, @lucasluticos, LUTKUS. Tem o Instagram da nossa agência, Win Sports, sem o E, né? Esportes em inglês, MGMT, de Management. E pode nos procurar por lá para os interessados em lutar. Vai estar na descrição do vídeo também. Isso aí, para os interessados em lutar aqui no Brasil, um evento de qualidade, um evento que, pô, trata o atleta com dignidade. A gente ainda não tem um dinheirão para fazer uma superprodução, mas dá ali o que o atleta precisa ter, uma arbitragem de qualidade, um cage bem tratado, bem cuidado, uma lona boa para o atleta não escorregar durante a luta, o mínimo, né, que muitos eventos no Brasil infelizmente não fazem. @BrazilianFS, para quem
gosta aí de buscar os futuros nomes do MMA brasileiro para o mundo, né? O Brasília é transmitido no canal da CFX Esportes. Posso fazer essa divulgação aqui do canal do YouTube? Claro. No canal da CFX Esportes, ao vivo, todas as edições. Então nos assistam por lá. Voltamos dia 18 de outubro em Curitiba, na Torque Casa de Shows, e podem esperar um card muito bom, que Curitiba, para quem não sabe, é a terra da luta, né? Anderson Silva, Vanderlei Silva, Maurício Shogun, terra da chutebox, né? Dos dias do Pride, atual terra de, Gili Ribeiro Team, chutebox monstro, CM System, Evolução Taia, terra de muita tradição no mundo da luta. Então, nos vemos dia 18 de outubro no Brasília. Obrigadão, Lucas. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Beijo. Valeu!